E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Bora continuar a série especial de vídeos Judas Priest, discografia comentada, falando agora de Screaming for Vengeance. Para muitos fãs, o melhor disco dos ingleses. Vou trazer vários detalhes, curiosidades e uma resenha completa e detalhada do oitavo disco do Judas Priest. Então, pode chegar, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cello Emerson e você está no canal Metal Musicast. Faça a sua inscrição, deixe aí os seus comentários, me digam o que vocês acham do Screaming for Vengeance. Aliás, outra sugestão, coloquem aí nos comentários qual o ranking dos álbuns do Judas Priest para vocês, pelo menos um top 5, pelo menos os primeiros 5 álbuns. Eu coloco em terceiro esse aqui, já vou falar para vocês que só perde para o Sad Wings of Destiny, que é o segundo para mim, e o primeirão, no meu gosto, que é o Painkiller. Em terceiro vem o Screaming for Vengeance. Quero saber de vocês quais as ordens que vocês têm aí de preferência, beleza? Então vamos trocar ideia. O disco Screaming for Vengeance veio na sequência do polêmico Point of Entry. O Screaming for Vengeance foi gravado no período de janeiro a maio de 1982. Eu peço que vocês guardem essa data na cabeça, porque ela é muito importante para o comentário que eu vou fazer aqui. Ele foi lançado no dia 17 de julho de 1982. Os caras voltaram lá para o Ibiza Sound Studios, mesmo local em que eles haviam gravado o Point of Entry, mas desta vez eles resolveram corrigir um pouco o comportamento deles. Não que eles não continuassem saindo para a balada, nada disso, mas eles colocaram uma ética de trabalho ali, uma rotina, melhor dizendo, de trabalho, em que eles faziam primeiro as composições, as gravações, participavam ali com o produtor das obrigações no estúdio, e só depois eles saíam para as baladas, diferente do que fizeram no Point of Entry, que eles abusaram bastante. É curioso a gente saber também que depois eles foram fazer a mixagem num estúdio na Flórida, depois usaram um terceiro estúdio também na Flórida. E por que é importante falar isso? Porque a música You've Got Another Thing Coming foi gravada lá nos Estados Unidos. A gente vai conversar sobre isso também, que é muito interessante. Eu quero que vocês guardem a data, porque 1982 é um ano em que várias bandas estavam fazendo boas turnês. O Iron Maiden já tinha lançado nada menos do que o The Number of the Beast. Então, nós tínhamos ali o Saxon, que já tinha lançado 3 clássicos também, o Wheels of Steel, o Strong Arm of the Law, e tinha lançado também o Denim and Leather. Então vejam que os dois expoentes da New Wave of British Heavy Metal, os dois principais, estavam com bons álbuns no mercado e boas turnês. Se a gente pegar também o Def Leppard, um outro expoente, os caras já tinham lançado o primeiro, o do caminhão, que eu chamo, né, o On Through the Night, e já tinham lançado em 81 o High and Dry. Então a banda ainda estava um pouco mais ligada a um som mais pesado, mais sujo, não tinha ainda aquele hardão que eles iam se consagrar depois, ali nos Estados Unidos. E o que eu quero dizer com isso é que o Judas Priest tinha a noção de que outras bandas estavam mordendo os calcanhares deles ali. Judas Priest já vinha de muitos anos, já alcançando o topo do heavy metal no mundo, principalmente quando eles chegaram no British Steel, e eles sabiam que tinham dado um passo em falso com Point of Entry. Como concorrer com Iron Maiden, que havia lançado o The Number of the Beast, tendo o Point of Entry para trabalhar, né? Que tinha lançado um tanto antes, tinha sido lançado um pouco antes. Isso foi fundamental para se definir a sonoridade do disco que nós estamos comentando aqui. Vejam que, por tudo que eu leio nos livros, nas biografias, nas entrevistas da época, eu percebo claramente, tenho a firme convicção que ali, pouco antes de compor o disco, Judas Priest participou de muitas reuniões com empresários, com gravadoras. Vejam que eles estavam brigando com os empresários já tinham sugerido que o Judas Priest parasse de se apresentar com roupas de couro e rebites, queriam que eles tivessem um visual mais light, né, mais leve, queriam que o Rob Halford parasse de entrar no palco com a Harley Davidson. Isso, para mim, já era a ponta do iceberg do que eles ouviam no mercado e
da gravadora principalmente. Então, de um lado, empresários e gravadora queriam fazer o Judas Priest se tornar uma banda mais leve, mais agradável para as rádios, para o mainstream, para aquele mercado mais amplo da música, até mesmo música pesada, o rock, beleza, mas uma música mais leve, que alcançasse um público muito maior. E a banda havia percebido que tinha dado um passo em falso com Point of Entry. De, assim, um ponto de vista pessoal, vocês sabem muito bem que eu gosto do disco. Eu falei que gosto do disco. Mas ali naquele momento foi um passo em falso. Os caras não atingiram os resultados que pretendiam. Então, eles ficaram nesse embate. Gravadora de um lado e empresários juntos com a gravadora e a banda do outro. Nesse embate, os caras devem ter colocado na mesa o quê? O sucesso do British Steel. Os caras, quando eu digo, são os membros do Judas Priest. Eles devem ter dito que eles conseguiram alcançar um grande sucesso com o British Steel, com os singles do British Steel. E eles tinham isso para mostrar como mérito deles, que eles sabiam fazer. Eles estavam há alguns anos trilhando um caminho ascendente, com todos os discos que vocês viram eu comentando aqui na série. E essa trajetória culminou num grande sucesso ali com o British Steel. Porém, quando eles tentaram fazer um sucesso para as rádios, músicas com produção mais limpa, muito mais simples, vejam que os singles do Point of Entry são a Don't Go e a Hot Rockin'. Músicas mais simples, mais limpas, mais agradáveis para o circuito de rádios, principalmente dos Estados Unidos. Na Europa não tinha tanto esse lance das rádios, mas nos Estados Unidos eles tinham, e o Judas Priest queria nitidamente conquistar os Estados Unidos. Vejam que ali eles fazem um disco muito mais simples e muito mais limpo. E isso não atinge o resultado. Vendas antecipadas para as lojas foram de 450 mil cópias. Aqui, em alguns meses, os caras passaram dos 4 milhões, e a gente já vai falar sobre isso. Então, os caras do Judas Priest certamente que bateram o pé, dizendo, a gente sabe fazer o negócio ser vendido. Mas a gravadora do seu lado falou, ok, façam isso. Muito provavelmente a gravadora falou, façam. Tanto é que a sequência das 3 primeiras músicas, né, sem contar a introdução, The Hellion, é uma sequência matadora de heavy metal britânico puro. Mas a gravadora pôs ali a sua pressão e fez com que os caras aceitassem a produção, a composição de uma música mais comercial, contratando um compositor de fora. A gente já vai comentar. Então é muito importante a gente falar dessa sonoridade, porque ela já fica muito nítida quando o disco começa com a introdução de Hellion. Você já percebe os timbres, não tem mais aquele timbre típico de alguns discos mais leves do Rolling Stones, do Kiss. Não, aqui os caras voltam a ter a distorção, aquele timbre com mais drive. Os caras têm uma equalização da bateria muito mais aguda. A gente percebe tudo isso. E na The Hellion, uma das maiores introduções do heavy metal. Se você já esteve em show do Judas Priest, em que eles começam com a The Hellion, você sabe o efeito que dá. E agora, na turnê atual, fizeram um show agora, dia 29, eu já fui pesquisar o setlist, eles começaram com a sequência The Hellion e Electric Eye. E essa sequência é matadora aqui, sensacional. É curioso que o KK Downing diz que eles chegaram a cogitar de fazer uma música inteira, né, que seria a The Hellion, mas eles fizeram vários testes ali com aquela harmonia de guitarras que a gente conhece muito bem aqui, e eles perceberam que era muito mais interessante deixar como introdução. Na sequência vem Electric Eye. O que falar de Electric Eye aqui para vocês, que vocês, fãs do Judas Priest, já não sabem. Uma das músicas mais importantes, sensacionais de toda a carreira da banda. Heavy metal britânico, tradicional, puro, da melhor qualidade. Os caras não quiseram dar nenhum passo em falso. Mantiveram a pegada que já começava com a The Hellion. Música sensacional, letra muito interessante. Eles falam aqui, né, na letra do Rob Halford, de invasão de privacidade, né, os satélites, que já naquela época, né, para eles, época de Guerra Fria, um assunto muito
premente a todo momento para eles, essa vigilância constante de aparelhos eletrônicos. Imaginem só se eles fossem escrever uma letra, o Rob Halford fosse escrever uma letra, agora, falando da nossa era, teria uma Electric Eye sensacional, com mais atualizações do que a gente passa aí na internet e tudo mais. Mas é sensacional, eu assim, acho uma das melhores músicas, o disco já começa dando uma declaração de que os caras estavam com os 2 pés fincados no heavy metal mais pesado. E eles acreditavam que assim poderiam vender, porque o Judas Priest estava amigável com a gravadora, queria também vender, não tinha problema. Mas eles acharam que assim, o caminho, a trajetória das vendas tinha que passar por um rock pesado, um heavy metal mais visceral, que continua na sequência com Riding on the Wind, mais uma ótima demonstração desse metal britânico, anunciando ali que aquele pop metal do Point of Entry tinha ficado, pelo menos ali por enquanto, na gaveta. Aqui você percebe até o Dave Holland, que eu sou um crítico do trabalho dele, né? Eu sei que ele é o saudoso Dave Holland, já se foi, falecido, com todo respeito à memória do artista, mas eu venho mostrando aqui nos vídeos que quando eu conheci muito do som do Judas Priest, eu era um crítico à bateria, ao estilo de bateria do Dave Holland. E aqui até ele, você vê que está sendo mais exigido. O produtor deve ter colocado uma pilha nele para ele mostrar um pouco mais de serviço. E o timbre de bateria melhorou bastante aqui em relação ao Point of Entry, aqui um timbre muito mais que dá muito mais peso para a bateria, né? E a letra trata de um manifesto de liberdade, é muito interessante também, né? Aquela pessoa determinada, o Rob Halford disse, né? Ele tem a ideia de uma pessoa na estrada, andando de moto, o vento batendo no rosto. E a pessoa tendo essa imagem de liberdade e de determinação. E é uma sonzeira, eu me lembro muito de assistir o VHS, sempre falo para vocês, porque eu peço que vocês assistam. Se chamava Judas Priest Live, na época que eu tinha o VHS, depois eles lançaram, acho que em DVD, e colocaram o nome de Live Vengeance 82, um show em Memphis, e é sensacional. É um show mal gravado, se você analisar, com um enquadramento ruim, uma iluminação não muito melhor, só que é sensacional porque a performance da banda tá ali num dos seus melhores momentos, os caras mais jovens e eles arregaçando tudo ali de sonzeira na turnê de um dos melhores discos, sem comentários. Na sequência vem Bloodstone, aliás, no DVD tem também Bloodstone, sensacional. Que riff que o Glenn Tipton começa nessa música, sensacional mesmo. A letra fala dessa pedra de sangue que é uma representação do planeta Terra, segundo Rob Halford, né? Uma ideia de alguém tendo um pesadelo, tendo uma reflexão ali quando está sozinho, quando está de noite, e a pessoa imagina esse planeta corrompido, né? Corrompido de valores, de corrupção. É a Bloodstone, é a pedra de sangue. Mais uma vez, o Dave Holland foi um pouco mais ousado, fez uma bateria um pouquinho mais quebrada, diferente do seu estilo usual, que é mais simples, mais reto. Aqui a gente tem, então, a parte da banda no disco, a banda mostrando com o heavy metal britânico puro, pesado, distorcido, sujo, eles vão conseguir vender. Realmente o disco foi um estouro de vendas, sensacional, alcançou os topos ali, as posições mais altas nas paradas da época de vendas, e a banda colocou a sua declaração nesse início do disco. Na sequência, vem a parte da gravadora, a música que foi composta com a colaboração de um compositor que se chama Bob Halligan Jr., que era um compositor ali que trabalhava para muitas bandas, que tentava compor singles de sucesso para bandas americanas. E ele grava então Take These Chains. Essa música, ela não é ruim, eu gosto dela, mas nitidamente você percebe a intenção de compor uma música para as rádios. Eu citaria como uma referência, pelo que eu conheço de música, Whitesnake. Parece muito a música do Whitesnake. Tem essa viajada. Ouçam imaginando o David Coverdale cantando e você vai ver que pode ser uma música do Whitesnake tranquilamente, que é uma banda
reconhecida pelo hard rock, pelo estilo radiofônico mesmo, seus momentos de sucesso. Essa música foi sim uma pressão da gravadora. Por mais que eles neguem, Ian Hill disse nas entrevistas que a gravadora estava na orelha deles pedindo um single de sucesso para tocar nas rádios. E eles então aceitaram, tocaram, né? Compuseram junto com Bob Halligan Jr. A letra fala sobre relação amorosa, término de namoro. O que é curioso é que depois o Rob Halford trabalhou de novo com o mesmo compositor no seu primeiro disco solo. Ele compôs, né, com o Bob Halligan a música Twist. Interessante. Seguindo o tracklist Pain and Pleasure. Aqui é uma composição dos caras do Judas Priest, mas parece que continuou a composição da música anterior, né, da Take This Chance. É boa, é um hard heavy de novo, né? A letra fala desse lado que pode, né, ser meio prazeroso, mas ao mesmo tempo dolorido dos relacionamentos, uma coisa sobre sadomasoquismo. É sobre isso mesmo que a letra fala. Rob Halford diz que quis ligar ao visual da banda, que tinha o lance de couro e tal. E o próprio Rob Halford cita como um detalhe interessante aqui o lance mais bluseiro das guitarras, tem até slide guitar, e é uma música boa, é um hard heavy que continua esse lance comercial da Take This Chance. E nós temos aqui, na continuação do tracklist, a faixa título. Aí sim, volta a abordagem metal britânico da banda, sensacional, rápido, agressivo, riffs nervosos, técnicos, tem muita técnica nessa música, mas é nervoso, não fica leve, os caras não aliviam não. Vocal rasgado do Rob Halford é curioso, chega a ser engraçado imaginar que um vocalista escolhe, ali em 82, compor uma música que ele sai já gritando e é um grito atrás do outro. Mais curioso ainda é saber que a música já estava toda pronta, todos os arranjos prontos e o Rob Halford não tinha a letra dela. Então ele foi para o microfone e ficou declamando, né, cantando, gritando ali algumas palavras meio que desconexas, pensando só na sonoridade delas. E dali veio a letra. Ele disse que não é comum ele fazer isso, que geralmente ele escreve a letra com muito cuidado para ela se encaixar no arranjo das músicas, mas dessa vez ele fez diferente. A letra fala sobre individualidade, né? Sobre essa superação também, esse respeito ao individual. Ele diz que já tinha a ideia da palavra vengeance, ele queria pôr isso em alguma música, e quando ele viu a arte da capa, cadê a arte da capa? Tá aqui na minha mão a arte da capa, vocês conhecem muito bem. Quando ele viu a arte da capa, ele imaginou a águia gritando e aí ele conjugou as duas palavras. Tá aqui a camiseta também, tá mais baixo, não dá mais para ver, mas a minha camiseta também é a arte da capa, que ficou icônica. Acho que só perde para British Steel. Ela é também muito utilizada, ficou muito cultuada pelos fãs de heavy metal em geral. Que o diga a banda Primal Fear, que tem uma carreira inteira de capas de disco, só baseada na Screaming for Vengeance. É uma música, como eu disse, num heavy metal visceral, no estilo da Hellbent for Leather, com essa letra sobre individualidade. E ali o Judas Priest, mais uma vez, mostrava para as bandas que já estavam mordendo os calcanhares deles, que eles ainda mandavam na questão do metal. Tava muito difícil competir com o The Number of the Beast, hein? Mas os caras estavam ali, metal britânico, em primeiro lugar na preferência dos americanos e dos europeus. A capa também é interessante a gente ver. As capas estavam sendo feitas pelo departamento de arte da CBS, que era o rapaz lá que eu já citei o nome, Roslav Saibo, e aqui eles resolvem contratar, pela primeira vez nos últimos tantos anos aí, desde o Standard Class, eles resolvem contratar um artista gráfico específico para fazer a capa. Ele pintou essa capa. Se eu não me engano, o produtor Tom Allen tinha ela original. E eles fizeram aqui, o nome do cara é Doug Johnson. Ficou muito famosa essa capa. E na ordem do tracklist, a gente chega na You've Got Another Thing Coming. Essa música dá o que falar porque é curioso. Vejam só, ela não foi gravada na Espanha. Os caras já tinham terminado toda a gravação do álbum,
foram para os Estados Unidos para mixar. E a gravadora ainda pressionando. Aqui vai a minha impressão da coisa. Creio que quando a gravadora viu ali nos Estados Unidos, durante a mixagem do álbum, que a Take This Chance era uma música boa, mas não tão forte como eles imaginavam, eles continuaram pressionando a banda para fazer alguma coisa para as rádios. E os membros da banda já deram várias entrevistas dizendo que eles não tinham essa música pronta. No máximo, havia algumas partes dela, partes que eles usavam às vezes nas jams ali, já tinham tocado alguma coisa, mas não tinham finalizado, então não tinham gravado. E naquele período, enquanto eles fazem a mixagem ali no estúdio na Flórida, eles resolvem juntar aquelas partes. E claro, ninguém nos engana, né? Pensando em fazer uma música para as rádios americanas. E sai uma música com guitarra muito simples, com vocal muito melódico, essa letra de motivação, né, letra motivacional. Já cheguei a ver em site de vídeos motivacionais essa música, muito curioso. E o Rob Halford diz que ela já existia em Ibiza, que eles já brincavam um pouco com ela, mas não estava terminada, né? Que era um pedaço. Que Downing confirma isso, mas é curioso a gente ver que foi a música que levou os caras ao topo das paradas, porque eu vou abrir aqui meu box de singles, vocês vão ver, os singles da época, levou o Judas Priest ao topo. Os caras comentam, KK Downing, que eles andavam nos Estados Unidos, eles viam como o americano gostava muito aqui nos anos 80 das rádios. As rádios tinham uma força enorme. E eles andavam ali no trânsito e viam os caras ouvindo a música deles nos carros. E eles achavam isso demais. Achavam isso sensacional. Olha aqui. Então, nós temos aqui o compacto da Take This Chance. Ó. Isso aqui ó, eu mostrei no vídeo anterior do Point of Entry para vocês. É um box que eu comprei, que vem 20 CDs, imitando, reproduzindo um vinil, claro que é do tamanho do CD. Então o compacto era esse aqui, Judas Priest, tá aqui Chains. Depois tem, ó, tirada do álbum Screaming for Vengeance, tá aqui. Eles fizeram então o compacto, claro, contrataram o Bob Halligan Jr. exatamente para isso. Tá aqui o trabalho do cara. E o segundo era You've Got Another Thing Coming, que tinha essa capa no vinil, né? E aqui reproduzida no tamanho de um CD, muito interessante. E o compacto do You've Got Another Thing Coming vendeu demais, fez os caras estourarem. Os americanos passaram a amar o Judas Priest. O Judas Priest já estava ali aumentando o tamanho do seu palco, criando estruturas metálicas, assim, imaginando ali uma fábrica, algumas coisas meio futuristas. Os caras já estavam colocando laser. Tinha essa necessidade de criar um grande espetáculo ali para os americanos. E tá aqui o box, só para mostrar para vocês. Box em edição limitadíssima. Tá aqui, ó, o número tá desse lado aqui. Muito interessante. Vou pôr aqui no meu cenário, já mostrei para vocês a capa. E eles conseguiram atingir tudo aquilo que eles buscaram por muitos anos com You've Got Another Thing Coming. Pensem que estava no primeiro ano da MTV ali nos Estados Unidos e eles conseguiram atingir o topo com essa música. Curiosamente, depois, nos anos 2000, essa música também foi um sucesso. Eu ia perguntar, pô, Tchelo, como nos anos 2000 ela voltou a ser um sucesso? Sim, nos games que saíram nos anos 2000, de guitarras, né? Guitar Hero. Sensacional. E eu gosto dessa música. Eu gosto. Por mais que eu veja críticas por aí, o próprio Martin Popoff, o biógrafo da banda, desce a lenha nessa música no livro Decade of Domination, mas aqui eu ouso discordar. O Martin Popoff é um grande especialista em metal, em Judas Priest especificamente também, como grande fã que ele é, mas aqui eu ouso discordar dele, eu gosto da música. O disco caminha para o seu final com Fever, que é uma música que tem ali seu valor, volta até aquela sonoridade de Point of Entry, mas com uma produção muito mais suja, uma abordagem muito mais pesada. É um AOR metal. Se eu chamei o Point of Entry de pop metal, eu chamo o Fever de AOR metal. Tem aqui o estilo do disco anterior. A letra fala solidão, amor perdido, e a gente percebe que
tem algumas experimentações em efeitos de guitarra. O Robert Halford disse que o Glenn Tipton e o K.K. Downing recebiam das fábricas a todo momento equipamentos, ficavam testando, e no começo da música é um desses testes citados pelo Robert Halford, que também destaca a questão do solo da guitarra, muito importante, muito interessante, muito bonito, cara. Eu gosto dessa música. Termina com Devil's Child. Eu me lembro de gostar muito dessa música porque eu assisti ao tal do VHS e tem uma interpretação sensacional dessa música lá, mais pesada, um pouco mais rápida e com a performance muito engraçada do Robbie Halford. Ele fica tentando fazer um gestual de interpretação da letra. É muito engraçado, é impagável. Eu recomendo que vocês assistam. Tem aí na internet. Eu lembro que eu ficava trocando ideia com os meus amigos e a gente ficava rindo dessa maneira do Robbie Halford de gesticular no palco, de tentar reproduzir a ideia da letra. E daí eu curti muito a música, que ela é mais pesada, ela é mais rápida ao vivo. Quando eu ouvi o disco, eu gostei. Eu acho uma ótima música. Ela tem um riff com um groove muito interessante no refrão, é muito interessante. Eu gosto dessa música. A letra fala sobre conhecer alguém que, depois de um tempo, a pessoa percebe que tem um lado obscuro. Vale vocês conferirem a interpretação do Robbie Halford e colocarem aí nos comentários no Live Vengeance 82. O disco foi um sucesso, os caras alcançaram o sucesso que tanto queriam. Ele foi disco de platina em 6 meses, né? Foi disco de ouro em 4 meses, em 6 meses era disco de platina, alcançou nos Estados Unidos a 17ª posição na Billboard, no Reino Unido a 11ª, passou da marca de 5 milhões de cópias em 6 meses, foi um grande sucesso. Eles não fizeram turnê na Europa, os britânicos ficaram chateados com eles estavam se dedicando tanto a conquistar os Estados Unidos, nem fizeram turnê, fizeram um show, que é um outro show que tem na internet, que é sensacional, que é naquele festival Rock Pop in Concert, que acontece ali em Dortmund, em 83, na Alemanha. É uma performance também sensacional, altíssimo nível, Judas Priest mostra ali. Mas fora essa data, nenhuma outra na Europa. Isso deixou os caras meio queimados ali, principalmente no país deles. Teve clipe da You've Got Another Thing Coming poucos meses antes da turnê, isso impulsionou muito a venda de ingressos. Teve a gravação do show que eu tanto falo aqui, foi nessa turnê, foi no dia 12 de dezembro que eles gravaram o show em Memphis, né? Que depois saiu até em DVD, saiu naquele box também. A turnê durou 9 meses nos Estados Unidos, os caras ficaram muito tempo ali. Como eu disse, já tinha MTV, a MTV impulsionou muito os caras. E eles terminam a turnê no Texas, mas depois ainda fazem um show final no US Festival. Tem na internet também. Vejam que a minha mente de fã tem no imaginário muito a época da turnê do Screaming for Vengeance. Embora eu não tenha vivido como alguém que curte metal ali em 83 eu era só uma criança, não prestava atenção nisso. Depois, ao conhecer o Judas Priest e pesquisar o passado dos caras, eu me detive muito nessa fase aqui. Talvez por isso eu curta tanto o álbum. E agora, na turnê atual, eles estão tocando The Hellion, Electric Eye, Riding on the Wind e a faixa título. E a You've Got Another Thing Coming também. Então os caras estão... E a Devil's Child também. Então eles estão investindo muito no setlist atual no Screaming for Vengeance. É muito bom, eu vou curtir demais porque ficou muito marcado para mim. E o US Festival aconteceu em maio de 83. Tem na internet aquela multidão de gente. Os caras tinham ali Motley Crue, Ozzy Osbourne, Scorpions, Quiet Riot e Triumph, junto com o Judas Priest nesse festival, no dia do heavy metal. E o Judas Priest fez realmente uma apresentação memorável, as músicas ficam mais rápidas, os caras estavam inspirados, estavam há 9 meses na estrada, quando chegaram nesse momento de fazer o show no US Festival, atropelaram, foi muito bom. Galera, tá aí, fica aqui mais um vídeo da série, curto muito, já falei que é o terceiro no meu ranking, só perde para o Sad Wings of Destiny, que é o segundo, Painkiller, que é o primeiro. Na sequência eu colocaria em quarto o British Steel e em quinto o Hellbent for Leather. Esse é o meu top 5. Eu quero saber qual é o top 5 de vocês, beleza? Tamo junto nessa. Então inscrevam-se aí no Metal Musicast. Continuem acompanhando a série Discografia
comentada do Judas Priest. Inscreva-se, comente e veja todos os outros vídeos da série. Tamo junto, valeu, forte abraço a todos vocês.